Fala, meus filhotes! Hoje estamos aqui para a nossa segunda aulinha de biomas, parte 2 de biomas. Então, se você não viu a parte um de biomas, volta lá para você conhecer um pouco de floresta amazônica e cerrado. E hoje a gente vai falar de todos os outros biomas. A gente falou dos dois maiores biomas do Brasil na nossa primeira aula e agora a gente vai falar de todos os outros biomas brasileiros ali presentes, tá bom? Então, vamos lá. Toda vez que a gente pensa em Caatinga, Caatinga é um bioma que ele fica no Nordeste brasileiro, né? Então, ali na região Nordeste do Brasil, você acaba tendo esse bioma. Esse bioma é caracterizado por ter uma pluviosidade muito baixa, tá? Então, você tem aqui épocas de chuva com chuvas que não chegam a 100 milímetros, então com poucas chuvas, e uma época de seca muito prolongada, que vai de maio até outubro. Então, olha isso aqui. 6 meses do ano sem nenhuma chuva praticamente, certo? Então realmente ali, né, você tem regiões inclusive que vai ter zero chuvas de fato. Então 6 meses sem nenhuma gota de água saindo do céu. Então realmente é uma estação bastante seca, uma estação bastante complexa ali para a vegetação, para os animais como um todo, certo? A gente sabe que essa estação ela fica, que a Caatinga ela fica mais para o meio do Nordeste, então só não confunda para regiões de praias. Porque muitas vezes a gente vai na praia no Nordeste e fala, uai, mas aqui chove, chove bastante em determinadas épocas do ano e tal. Sim, mas a gente não está falando dessa parte de praia. A praia geralmente é Mata Atlântica lá no Nordeste, perfeito? A gente está falando dessa parte do interior ali, da parte ali do meio, que é a parte de Caatinga de fato, certo? Temperaturas dessa região extremamente elevadas, tá? Então temperaturas altas, geralmente próxima ali dos 30 graus. Então é uma região bastante quente, bastante seca. O que a gente tem de característica dessa região como um todo? Você tem ali um bioma que ele é bem interessante porque ele é um bioma que ele está entre os campos, que a gente falou no bioma mundial, e os desertos. Então você não tem nenhuma classificação dos biomas mundiais que a gente consegue de fato inserir a Caatinga. Então a gente fala que ela é um bioma exclusivamente brasileiro. Então essa conformação só existe no Brasil, tá? Então é um bioma exclusivamente nosso. O solo da Caatinga ele é mais raso, ele não é tão profundo igual um solo de Cerrado era, por exemplo. É um solo que ele é muito seco, então ele fica um solo pedregoso mesmo, né? Então um solo mais rachado, um solo um pouquinho mais seco e um solo mais alcalino, tá? Então um solo ali mais básico ali, certo? Você tem folhas que são pequenas, reduzidas geralmente, muitas plantas caducifólias e muitas plantas cobertas de espinhos. Então a gente percebe quando a gente analisa o símbolo aqui, né, da Caatinga, que é justamente essa planta aqui, ó, chamada de barriguda, ou desculpa, essa planta aqui, ó, chamada de mandacaru, certo? A mandacaru, ela é uma planta super importante e é uma planta assim símbolo da caatinga, é um tipo de cactáceo, né? Então você tem ali um cacto ali presente e ele realmente é muito sobrevive muito a ambientes de seca. Você tem essa planta aqui que foi inclusive trazida, né, para o DF aqui, né, que é a planta chamada de barriguda, certo? Barriguda, ela é uma planta bem interessante também, perde todas as folhas ao longo, né, do inverno seco, e é uma planta que sobrevive também à seca muito bem, certo? Caatinga ela era chamada de mata branca, né? Então caatinga significa mata branca, porque em época de estiagem você tem justamente essa visão. Parece que os vegetais estão todos mortos, o solo bastante arenoso. Mas o fato é, ela é uma vegetação de explosão metabólica. Então, quando tem chuva, o metabolismo do vegetal ele fica muito rápido. Então, a caatinga em época de chuva ela muda completamente a fitofisionomia dela, fazendo com que de fato as plantas fiquem com maior densidade de folhas e que as plantas ficam geralmente mais verdes mesmo, justamente por fazer mais fotossíntese, né? A clorofila aqui ela está muito mais ativa do que ela estava, certo, ali na época de seca. Quando a gente pensa em floresta dos cocais, as florestas cocais ela é uma transição entre essa região de Caatinga e a região de Cerrado, principalmente. É uma floresta que ela é bem interessante, porque foi uma região ali da Caatinga aonde você tem uma umidade maior, tá? Então é um ecótono de maior umidade. E ali você tem um desenvolvimento de coqueiros em grandíssima quantidade. Esse coqueiro a gente chama de babaçu, né? Então o pessoal chama isso aí de babaçuais. E aí você teve uma região que naturalmente começou a se desenvolver um monte de babaçu, como se fosse uma plantação. E aí essa mata, essa floresta, foi chamada de floresta de cocais por conta disso. É só uma área de transição. Mais uma curiosidade para vocês do que propriamente que a gente vai ter questões que falem sobre ela, tá? Quando se fala de Pantanal Mato Grossense é bem interessante, porque o Pantanal é uma região ali próxima do Cerrado que ela é inundada o ano todo, certo?
Ele tem um clima bem parecido com o Cerrado, inclusive, certo? É um clima tropical semiúmido, em que você tem ali regiões ou épocas do ano onde você tem uma pluviosidade alta, como por exemplo, você tem aqui a partir de setembro as chuvas começando e essas chuvas se estendem até ali maio, certo? Você tem um período de seca que vai de junho até agosto, então os 3 mesezinhos de seca aqui. Tanto que é muito comum a gente ver no jornal notícias de queimadas no Cerrado em grande escala, ali, né, próximo de agosto, e também, né, no Mato Grosso em grande escala também próximo a agosto, certo? Aqui você tem uma temperatura que ela também tem uma variação térmica relativamente pequena, tá? Então você tem ali temperaturas bastante altas, principalmente na época de verão, e você tem temperaturas baixas na época de inverno, a depender do lugar. Principalmente no Mato Grosso do Sul, tá, galera? Então, o Mato Grosso do Sul ele tem essa característica de ter o quê? De ter, né, essa estação de inverno um pouco mais fria, tá? E de fato, tendo locais que, a depender da altitude que esse local tá, ele chega a ser bastante frio mesmo, né? Quando você pega Bonito, por exemplo, no inverno é super frio, tá? Então chega a 0 graus, 5 graus, então assim, chega a temperaturas bastante baixas. Agora, quando a gente analisa o Mato Grosso em si, normalmente ele fica um pouco mais quente o ano todo, tá? Então, mesmo na estação de inverno, ainda ele é um pouquinho mais quente, ele é um pouco mais calor, certo? Kevin, como que tem uma estação de seca e ainda assim, ainda com essa estação de seca, eu tenho, né, uma área totalmente alagada, sendo a maior área úmida contínua do mundo? Como que isso acontece? Como que se desenvolve esse pântano? Quando a gente analisa o relevo ali do Pantanal, ele está numa depressão. Então ele está mais baixo do que os relevos que estão ao redor dele. Resultado disso, a água que escorre nesses outros relevos ao redor dele, elas acabam escorrendo todas para o Pantanal. Então o Pantanal recebe água do Brasil e da América do Sul como um todo. E isso é o que faz ele ser essa maior área alagada do mundo, certo? Ele tem um clima que sim, vai ter uma estação de seca, que vai ter uma chuva em grande escala, mas não em tanto assim. A vegetação ali basicamente é gramínea, tá, gente? Então, gramínea, né, que consegue sobreviver ali a regiões super alagadas. Então, essa vegetação é bastante comum ali. E você tem uma fauna selvagem muito rica, apesar de ter um grau de endemismo baixo, tá? Então, o Brasil é conhecido por ter endemismo alto nos seus biomas. Mata Atlântica, alto grau de endemismo; Cerrado, alto grau de endemismo; Floresta Amazônica, alto grau de endemismo. Mas quando a gente analisa o Pantanal ele tem um endemismo baixo. Várias espécies que estão no Pantanal também estão em outros locais no mundo e na América, certo? Então você não tem um endemismo tão alto, mas a fauna selvagem lá é super rica. Então você tem muitos répteis ali, muitos jacarés, crocodilos, etc. Você tem ali muitos peixes diferentes, você tem uma grande quantidade de ave. Essa ave que está aparecendo aí de trás da minha câmera, deixa eu colocar só o slide para vocês. Essa ave aí é uma ave chamada de tuiuiu, né? Então tuiuiu é um símbolo ali daquela área de Pantanal, acontece bastante ali nessa área de Pantanal. Então você tem uma fauna selvagem bastante rica. Você tem ali o Jardim de Vitória Régia também, que é super importante, super bonito, ali nessas regiões alagadas ali, que é um tipo de planta aquática. Beleza? A Mata Atlântica é uma mata, também é um tipo de floresta tropical, tá? Galera, ela tem um clima úmido, ela se estende no Brasil inteiro. Então, assim, aqui a gente não consegue fazer um climograma único dela, porque a temperatura dela vai depender da latitude onde ela está. Mas o que a gente pode dizer sobre ela é que ela chove o ano todo e ela chove numa grande densidade. Ela vai do Nordeste até o sul do país, tá? Hoje em dia a gente tem uma degradação muito grande dela, então a gente só tem de 7 a 8% do original que seria da Mata Atlântica. Isso está relacionado a vários fatores, tá, galera? Então, fatores como urbanização degradou muito a Mata Atlântica, as, né, cidades gigantescas do Brasil, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, toda ali aquela parte de BH e tudo mais, tudo aquilo é Mata Atlântica. Então, evidentemente que o crescimento urbano ele foi desmatado ali, né? Foi desmatando a floresta amazônica ou a Mata Atlântica como um todo, e isso evidentemente que trouxe ali uma degradação exacerbada para ela. Além disso, você tem toda a agricultura também que acaba degradando essas regiões. Então, foi uma região muito degradada no Brasil. Hoje em dia, ainda continua sendo degradada, apesar
do empenho mesmo, né, dos órgãos ambientais de reduzir ao máximo a degradação dela e a recuperação, tentar aumentar a recuperação da Mata Atlântica, mas realmente ainda você tem degradação dela, então é um processo bem assim, bem difícil mesmo, tá? Aqui você tem rios perenes, então diferente de uma floresta amazônica que formava muitas bacias hidrográficas, né? Vocês veem geralmente isso lá em geografia, mas aqui você tem bastante rios perenes, que são rios que desaguam em outros rios, bastante famoso aqui dentro da Mata Atlântica, certo? A gente fala que tem rios de água clara e rios de água preta, né? Então, rios que a água são mais clarinha, rios que a água são mais escuras, que o pessoal geralmente chama de lagoa de Coca-Cola e tudo mais. Não é poluição, é só uma característica dos metais que tem nessa água, então uma característica nutricional da água, beleza? Aqui você tem grande quantidade de espécies endêmicas, logo a gente acaba também tendo uma grande quantidade de extinção ou de ameaça à extinção na região de Mata Atlântica. Tá? Então você tem várias espécies que já foram extintas e várias espécies que são ameaçadas de extinção pelo fato de não ter um ambiente próprio para elas sobreviverem. Então você tem isso na Mata Atlântica, isso é uma coisa bastante negativa aí que a gente tem no nosso país. Floresta de Araucária também é uma parte de transição entre a Mata Atlântica lá no sul do país. Ela é uma floresta interessante porque ela é a única floresta de coníferas aqui no sul, certo? A gente no hemisfério sul não tem taiga, lembra disso aí? Taiga era a floresta de coníferas que a gente existia. E no sul não tem taiga, então a floresta de Araucária não é uma taiga, certo? Mas ela é uma floresta de coníferas. Ela é uma floresta em que você vai ter o quê? Você vai ter pinheiros ali como extrato principal. Aqui a gente tem nosso pinheiro do Brasil, que é esse pinheiro que você vê na imagem, chamado de araucária, tá? Então por isso que é chamado de floresta de araucária, porque a araucária é a principal vegetal presente ali nesse ambiente, tá? No sul do país as araucárias são bastante famosas, né? Tanto que é normal você ter decorações com pinheiros, né? Com pinhas principalmente, certo? Lá no sul. É normal você ter o pinhão, que é a semente ali da araucária que a gente come bastante. É normal de você ter vários móveis feitos com madeira de araucária. Então, de fato, a gente tem, né, essa planta sendo bastante utilizada lá no sul do país, principalmente no Paraná e Santa Catarina, é onde a gente tem as florestas de araucárias maiores, tá? Grande parte dela, inclusive, está no Paraná especificamente. Pampas ou Campos Sulinos, também bastante conhecido. Aqui você tem um clima que é subtropical. O clima subtropical, galera, é um clima que tem um verão que é muito quente e um inverno que é muito úmido e frio, certo? Então, o que é o interessante aqui, galera? Você geralmente tem um inverno sendo mais seco no Brasil como um todo. Lá, o inverno também é muito chuvoso, o verão é muito chuvoso, então a precipitação é grande, certo? E você tem uma amplitude térmica ao longo do ano muito grande. Então, quando você vai no sul do país, ali em dezembro, janeiro, as temperaturas ali chegam a 38, 39 graus, tá? Então são temperaturas muito elevadas, certo? E quando a gente vai no frio, são temperaturas muito baixas, né? Então, quando a gente vai lá no inverno, é 5 graus, 4 graus, 2 graus. Então, realmente são temperaturas bastante desafiadoras ali para quem mora naquele ambiente, certo? Você tem uma vegetação que ela é predominantemente herbácea, então praticamente gramíneas, por isso o nome Campos Sulinos, é um tipo de pradaria, tá? Então, solo extremamente fértil. Você tem aqui agricultura e pecuária bastante presente nessa região. Então, essa região é basicamente movida à agricultura e pecuária. Então, isso é uma parte bastante importante do sul do país como um todo. Hoje, o sul do país, os pampas, eles estão desertificados. O que significa isso? Você tem várias regiões onde você tem uma queda nutricional muito grande, causado pela agricultura exacerbada no solo, e aí você acaba empobrecendo o solo e o solo não tem tempo de se recuperar, e aí com isso o solo começa a ficar infértil. Tá? Você tem ali uma grande quantidade de pisoteamento do solo, o que traz compactação do solo, fazendo com que o nutriente tenha mais dificuldade de adentrar aquele solo. Tá? Então isso aí é bastante comum nessas regiões de Campos Sulinos, essas regiões de Pampas, que é uma região de pradaria também bastante conhecida. Quando a gente analisa os manguezais eles são na região costeira do Brasil. O que significa isso? Eles são uma transição entre a parte do mar e a parte continental, certo? Nessa região costeira, é claro que o mar é lá dentro da região. E aí, quando o mar adentra a região, o que vai acontecer? O solo fica extremamente úmido, então é um solo alagado, mas também é um solo bastante salobro, porque a água do mar é uma água com muito sal. E isso traz várias coisas
que o vegetal tem que ter para conseguir de fato se defender sobre isso. Então, por exemplo, para regular osmoticamente esse vegetal, o vegetal ele tem glândulas de sal que vão pegar o sal e eles vão jogar o sal para fora. Então ele suga a água do solo, a água tem muito sal, ele pega esse sal e por transporte ativo ele joga esse sal para fora para ele conseguir equilibrar osmoticamente o corpo dele. Vale lembrar, galera, que se você tomar uma água salgada, você fica desidratado, né? Então às vezes a gente pensa, poxa, mas eu estou tomando água, eu estou me hidratando. Não, se ela for muito salgada, você fica desidratado, tá? Então isso tem que tomar bastante cuidado e o vegetal, ele tem que ter essa estrutura para de fato conseguir sobreviver. Você tem raízes que elas são escoras e raízes que são pneumatóforas. O que é uma raiz escora? Vamos pensar comigo aqui, ó. Quando a gente tem um movimento do mar, o movimento do mar, ele não vai e volta, vai e volta, vai e volta. Com isso, o solo ele vai e volta com ele. Se eu tenho um vegetal e o vegetal está sobre um ponto fixo só, ele está só num pontinho, a tendência é que ele fique menos equilibrado nesse vai e vem de água. Agora, quando eu tenho raiz escora, a raiz escora ela está assim, ó, ela está lateralizada. E aí, com isso, eu tenho uma quantidade maior de estabilidade de acordo com esse vai e vem. Além disso, o solo toda hora está úmido. E se o solo toda hora ele está úmido, toda hora ele está alagado, a quantidade de oxigênio naquele solo para o vegetal é muito pequena. Então ele tem estruturas e raízes que vão para fora do solo. E essa raiz que vai para fora do solo a gente chama de pneumatófora, certo? São raízes que têm pneumatódios, que são estruturas que vão fazer com que o oxigênio seja resgatado por essa raiz, certo? Então só para vocês terem uma olhadinha aqui, né? O que você tem aqui? Ó? Você tem raízes que são pneumatóforas, que são essas raízes que foram para fora do solo. Elas entram no solo e saem do solo, certo? E a raiz escora, que são aquelas que têm vários pontos de fixação naquele solo, certo? Então, com isso, ele consegue, de fato, se defender desse movimento de água, certo? O manguezal, ele é lotado de matéria orgânica e decomposição, tanto que o mangue fede. É normal do manguezal feder bastante. Por quê? Porque a água, ela inunda, né? E ela leva com ela todos os indivíduos que morreram e tudo mais. E aí isso acaba sendo decomposto tudo no manguezal. Então o manguezal ele acaba de fato tendo uma decomposição muito grande, certo? O que traz uma riqueza de nutriente muito grande, beleza? Ao mesmo tempo ele é um sorvedouro de CO2, ou seja, o CO2 fica preso ali nas camadas do solo. Então isso é bom, porque ele tem uma decomposição grande, mas ele não tem uma liberação tão grande, né, de massas de CO2 para a atmosfera, perfeito? E além disso ele é um berçário natural. E aí o que significa isso? Várias espécies vão até o manguezal para reproduzir, porque os grandes predadores têm dificuldade de se movimentar no manguezal. Então geralmente eles não vão até o manguezal. E aí algumas espécies vão até ali, colocam os ovinhos, reproduzem e aí depois quando adulto vão em direção ao mar, porque é onde vai ter maior quantidade de nutriente, onde vai ter maior quantidade de alimento. Então isso é bem interessante, não é à toa que quando a gente quer caranguejo, né, que se reproduz no manguezal, a gente vai até a região de mangue que vai ter muito caranguejo, vai ter caranguejo barato ali, certo? Então isso aqui é um cara aqui, homem-lama, não é isso? Pegando um caranguejo, isso é bem comum ali nos passeios em cima de mangues ali. Galerinha, bioma é isso, tá? E só para a gente contextualizar e finalizar essa área de biomas, é muito legal que a gente fale um pouquinho sobre como que esse bioma surgiu. Porque a gente da biologia, a gente não acredita que o planeta Terra ele surgiu as coisas assim, do nada. Então, para a gente, por exemplo, uma floresta amazônica, tem como ela ser formada do nada? Não, é um processo biológico, um processo de sucessão. Esse processo de sucessão é chamado de sucessão ecológica. A gente diferencia a sucessão ecológica em duas, primária e secundária. Então, o que é uma sucessão? É um processo de colonização do ambiente através dos seres que são bióticos, tá bom? Ou seja, os seres vivos eles vão até o ambiente e formam uma comunidade. No final dessa sucessão, essa comunidade é chamada de comunidade clímax. O que significa uma comunidade clímax? É uma comunidade que ela está em equilíbrio, ela está em homeostase, certo? Isso é uma comunidade clímax, perfeito? A sucessão primária ela é marcada pelo início dela ser um substrato aberto, ou seja, não tem solo, não tem matéria orgânica, pedra, por exemplo, certo? Então aqui você não tinha nenhuma forma de vida ainda, era só parte abiótica,
tá? E aí com isso veio a colonização dessa região abiótica pelos seres vivos. E aí você começou a ter uma parte biótica. Então normalmente os primeiros seres vivos que aparecem aqui a gente chama de pioneiros. E os pioneiros de uma sucessão primária são seres muito simples, musgos, líquens, certo? Que são seres ali muito simples que conseguem viver, né, em ambientes com pouquíssimo tipo de quantidade de nutriente, certo? Ao longo do tempo, esses indivíduos eles vão nascendo, reproduzindo, morrendo, sendo decompostos, e aí você começa a ter uma formação de solo. Para quem não sabe, solo nada mais é do que um pedaço de matéria inorgânica, de matéria não viva, com um pedaço de matéria que veio de uma decomposição. Então, quando a gente faz um solo em casa, o que a gente faz? A gente compra areia, que seria, né, solo sedimentado, a gente compra matéria orgânica, compra umas pedrinhas ali e a gente faz essa parte ali do solo, né, dentro da sua casa. Então, o solo naturalmente ele é feito dessa mesma forma, tá? Só que isso aqui, galera, demora na casa de milhões de anos. Então, a sucessão primária demora muito a acontecer, certo? Milhões de anos ali. Então, quando você está vendo ali um musgo sobre a pedra de uma cachoeira, você está no começo de uma sucessão o quê? De uma sucessão primária. E isso vai demorar anos para chegar em homeostase, tá? Então, assim, então demora muitos e muitos anos para acontecer. A sucessão secundária é uma recolonização. 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 O que significa isso? Significa que antes existia alguma coisa naquela região, mas por algum motivo aquela coisa ela foi degradada, certo? E quando ela foi degradada, você tem a formação de uma nova comunidade em cima daquela área degradada. Então isso aqui está muito relacionado com queimadas, com desmatamento. E qual que é a grande diferença, galera? A diferença é que agora as espécies pioneiras elas já têm um solo. Elas não estão mais num substrato aberto. Elas estão em cima de um solo já formado com nutrientes. Perfeito? Daquelas espécies pioneiras, claro que podem continuar sendo musgos e líquens que a gente falou antes, mas aqui já consegue ser gramíneas. Já consegue ter grama ali surgindo. Então, é um processo que a sucessão ela acaba sendo mais rápida. Aqui demora de dezenas a centenas de anos para a sucessão de fato chegar em homeostase. Depende muito de qual ambiente que a gente está falando. Também ambiente cerrado. Ambiente cerrado é um ambiente de sucessão ecológica rápida. Então, com 70, 80 anos, você consegue ter uma sucessão ecológica ali acontecendo em cerrado. Agora, quando a gente analisa floresta amazônica, já é uma sucessão mais lenta, as plantas são mais perenes e tudo mais. Aí já pode demorar 400, 500, 600, 700 anos. Mas mesmo assim é muito mais rápido do que uma sucessão primária, tá? A gente subdivide didaticamente, né, a sucessão ecológica em 3 momentos, tá? Momento pioneiro, que é onde os organismos vão colonizar, estabilizar, a gente pode também chamar de ecese, tá? Onde eles vão ali se fixar no substrato, fixar ali na estrutura inicial. Depois disso você tem a fase intermediária, que é a fase de série, e posteriormente a fase de clímax, que seria aquela fase de homeostase. O que a gente consegue perceber? Que no início, esse caminho, a variabilidade ambiental, ela vai sendo muito grande. E tá cada vegetal, a cada indivíduo que surge novo, ele acaba mudando muito o ambiente ao redor dele. E aí você tem uma grande variabilidade ambiental, uma grande mudança ambiental, certo? Com o tempo, quando o ecossistema ele vai se aproximando ao clímax, ele vai virando cada vez mais complexo, cada vez mais biodiverso, a complexidade ela vai aumentando. E aí com isso as variações de condição ambiental tendem a diminuir, tá? Então a gente percebe que quando a gente analisa uma comunidade que é pioneira, as variações ali são muito grandes, certo? Enquanto que quando a gente avalia uma comunidade clímax, as variações já são menores, tá? Então aqui a gente fala que a PPL, que é a produtividade primária líquida do ambiente, ela é alta. Então você tem muito produtor, muito vegetal e pouco animal para consumir, certo? Então de fato sobra muito. Aqui no clímax a gente fala que está em equilíbrio, então a PPL é zero. Ou seja, aquilo que eu produzo na região de energia, de alimento, tudo mais, os bichos vão consumir, certo? Então você tem ali um equilíbrio bastante grande em relação à produtividade e consumo. Beleza? Galerinha, por hoje é só isso,
tá? Então, a aulinha 2 de biomas e sucessão ecológica tá feita ali para vocês, tá bom? Um beijo e um queijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.